Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 12 de abril de 2021, às 17h30. Convido a senhora Cleia Noitz, primeira suplente do Partido Progressista, PP, para fazer a entrega de sua declaração de bens, seu diploma, prestar seu juramento e assinar o termo de posse. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e observar as leis. Desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar de seu povo. Eu vos declaro empossada. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos líderes de bancada para que indique o nome do candidato a vice-presidente. Eu, como líder da bancada do PDT, não indico ninguém. Líder da bancada do PSDB, vereador Mano. Eu, como líder da bancada do PSDB, não indico ninguém. Líder da bancada do MDB, vereador Fábio. Como líder do MDB, também não indico ninguém, secretário. Líder da bancada do PP, vereador Alexandre. Como líder, indico João Pedro Bervaldi. Feitas as indicações, solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada de todos os vereadores a fim de que o mesmo exerça seu direito a voto. Eu voto no vereador Pedro para vice-presidente. Vereador Júnior. Eu voto no vereador Pedro. Vereador Nenê. Eu voto no vereador Pedro. Vereador Pedro. Eu voto em mim mesmo. Vereador Mano. Eu voto em João Pedro Berros. Vereador Fábio. Eu voto no Pedrinho, então. Vereador Jason. Eu voto no Pedrinho. Vereadora Cleia. Eu voto no João Pedro. Vereador presidente Alexandre. Eu voto no vereador João Pedro. Solicito que o vereador João Pedro Bervaldi assine o termo de posse e ocupe o seu lugar na mesa. Com a licença do vereador Marcelo, vagou um cargo na Comissão de Finanças e Orçamento. E como líder de bancada, indico a vereadora Cleia para compor esta comissão. Solicito que siga as normas regimentais para compor a referida comissão. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 09/2021, da sessão ordinária do dia 5 de abril de 2021. Ata número 9 de 2021. Aos 5 dias do mês de abril de 2021,
às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Alexandre Borchat, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Geison Messias Tim, João Pedro Berwald, Marcelo Ponoff, Marlon Prajo Centeno, Paulo Renato Peter Júnior e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Alexandre Borchat, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 8 de 2021, da sessão ordinária do dia 29 de março de 2021, a qual, após delida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. Os vereadores Marlon, Fábio, Paulo e o senhor presidente fizeram uso do espaço das comunicações. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 12 de abril de 2021, às 17h30. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após delida, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 5 de abril de 2021. Alexandre Borchat, presidente. Marlon Prajo Centeno, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 34 de 2021, subscrita pelo vereador Marlo Tadeu Prazio Centeno. Indicação número 34 de 2021. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal para avaliar a possibilidade de reforma ou manutenção da capela municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve esta requer ao Poder Executivo Municipal de Turuçu que avalie a possibilidade da reforma ou manutenção na capela mortuária municipal. Também solicita, através deste pedido de indicação, a colocação de um ar-condicionado de potência compatível com o tamanho da capela. Fotos em anexo. Justificativa. Justifico esse pedido devido à procura de usuários da capela mortuária municipal, que enviaram para este vereador fotos com imagens de formigueiros dentro da capela, o que pode ocasionar em maiores rachaduras no piso e até mesmo parede. Quanto ao pedido do ar-condicionado, peço que a administração se coloque no lugar das famílias que utilizam a capela, levando em conta as altas temperaturas no verão e as baixas temperaturas no inverno. Sabemos que existem ventiladores no local, mas muitas vezes eles não são o suficiente para refrescar o ambiente. Cientes de seu atendimento, este vereador e a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 5 de abril de 2021. Marlon Prajo Centeno, vereador do PDT. Esta indicação está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, as pessoas que nos assistem, acho que não estão usando os tablets, né? Então, as fotos estão aí. Então, tá bem visível, né, o estado da capela municipal. Acho que precisa urgente de uma reforma antes que aconteça algo pior ou tenha algum bicho peçonhento lá dentro. E quanto ao ar-condicionado, como eu disse ali, a gente sabe que existem ventiladores, e esses mesmos foram uma conquista do colega vereador Alexandre, juntamente com a vereadora Arlete, no último mandato. E como presidente agora, como presidente da casa, como o senhor está presidente da casa, eu gostaria de fazer um pedido para que a Câmara adquirisse um ar-condicionado de uma boa potência, que estudasse essa possibilidade e fizesse a doação para a Prefeitura, para colocar lá na capela. Tá bem? Obrigado. Esta indicação está em discussão. Continua em discussão. Em votação. Esta indicação foi aprovada por unanimidade. O vereador Fábio irá fazer o uso da tribuna. Vereador Fábio.
podia ser. Vou fazer um taquinho de madeira. Senhor presidente, senhores vereadores, agora, senhora vereadora, o pessoal que nos assiste, meu muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, desejar as boas-vindas à vereadora Cleia. Eu até umas 2 ou 3 sessões atrás indaguei, né, que acho que é a primeira legislatura que a composição não tinha mulher. Queimei a língua. Mas seja bem-vinda, pode ter certeza que o nosso clima aqui é bem harmonioso e, na verdade, todos nós brigamos e discutimos num mesmo objetivo, que é em prol da nossa comunidade, fazer com que a nossa comunidade consiga se desenvolver e crescer. Seja bem-vinda. Senhor presidente, eu vim a essa tribuna, primeiro, dizer, até em resposta, que já foi citado via Facebook, né? Hoje eu estive conversando com o senhor Paulo, que é responsável ali pelo calçamento da rua Albino Frederico Augusto Blanc, a famosa Rua do Meio. Estive ali conversando com ele e, ao que dá a entender, mas pelo que ele mais ou menos nos passou, em torno ainda de 2 semanas, falta em torno de 100 metros. Eu sei que os moradores estão irritados, mas a gente analisando e vendo é um calçamento que não é como qualquer outro, sabe, que só coloca pedra em cima, então tem toda uma rede de esgoto, a rede d'água, tem casas que tem que ter 2 bocas de esgoto para casa, tem casa que precisa uma, então demandou tempo, sofreu muito com a questão da chuva, né, que prejudicou bastante, mas eu senti nele assim bem otimista que, né, no prazo aí de 2 semanas deve estar concluído para alívio dos moradores da rua Albino Blanc. Também, senhor presidente, tinha anotado aqui, dar os parabéns ao PSDB, né, através também da ex-vereadora Vilma e do vereador Gilson, né, que conseguiram, através do deputado Daniel Treziak, uma emenda para a reta escavadeira aqui, que chegou agora no município, e dizer que eu sempre saliento muito isso, a questão de quanto é importante essa pluralidade de partido para a gente buscar emendas, né? Então, a gente sabe que temos muitas emendas a caminho, né? Hoje, conversando até com o Jason e conversando com o Mano também, nós temos, só para vocês terem uma ideia, que está já, tem o número de convênio e tudo, a questão também de uma emenda do Daniel, o Mano, o convênio 888873/2009, de R$387 mil para a continuação do calçamento da Arthur Lange, né, que parou ali no Jalmar, né, que provavelmente pelos cálculos deva ir até ali o nosso querido saudoso Silvio Soares. Também temos a emenda conquistada através do ex-vereador Wendel, né, com o deputado Cherini, né, de 2 câmaras frias, num total aí de R$102 mil. Deixa eu ver aqui mais. Do nosso deputado do MDB, do Alceu Moreira, que já está em fase de término, que é a Militão de Borba, assim também como o convênio 902713 de 2020, lá para o Gehling, o Júnior, o calçamento ali no entorno do posto de saúde, de 334 mil, né? Deixa eu ver, tinha outro aqui. Tem um caminhão também, um caminhãozinho pequeno, do deputado do PP, do Afonso, né, do Afonso Rudd, 145 mil. Então, assim, o quanto ficou encaminhado, né, da administração passada, coisas específicas, e aí a gente pode dividir o mérito, né, não precisa focar num ou no outro, né. Então, o mérito foi dos vereadores, dos deputados, da administração passada e da administração atual. A gente tem que parar com esse tipo de
quando é bom é para mim, quando é ruim é para os outros. É um conjunto. Todo mundo fez parte. E é sempre uma coisa que deixa muito triste, porque quando acontece alguma coisa no Turuçu, de bom, ou foi de um governo, ou foi do outro, cada um quer puxar para o seu assado. E a gente tem que botar a verdade à tona, o processo, o andamento de tudo. Dizer também que, olhando aquela retro, o vereador Mano, isso sempre foi um posicionamento meu, e é uma coisa que eu, particularmente para mim, tenho a certeza que é inadmissível a gente ter a estrutura que se tem, tanto em questões de viaturas, vamos dizer assim, ou de maquinário. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Aquela máquina que foi postada, R$250 mil. Você sabe quanto ganha o operador para operar aquela máquina que vale R$250 mil? R$1.250, R$1.300. Ou seja, é inadmissível um bem do valor proporcional à pessoa que tem que operar ganhar este valor. Sempre foi um posicionamento meu, muito briguei por isso, porque assim, a gente tem que dar valor às pessoas que zelam pelo patrimônio. Ou seja, imagina uma patrola, 400, 500 mil. Como? Não entra na minha cabeça como um operador de patrola ganhar R$1.250, R$1.300. Coisas que têm que ser mudadas, tem que achar maneiras para mudar isso aí. Então, assim, aí as pessoas dizem, mas eles não cuidam. Mas coloca na cabeça do cidadão que está ali de sol a sol para receber R$1.250 no final do mês. Tem que zelar, tem que cuidar, tem que tratar a comunidade bem, com respeito, com carinho, zelar pelo patrimônio. Não é fácil, Júnior, não é fácil. É muito pouco para um bem tão grande que é o maquinário em si. Depois acaba estragando e a manutenção é bem pior. Então, assim, enquanto eu ainda sonho, o vereador Maro, ainda sonho um dia nós termos um parque fechado, né, com todos os nossos veículos, com portaria, né, com tanque de abastecimento de gasolina, com tanque de abastecimento de diesel, controle de frota, né, controle de chegada, de saída, de odômetro, de orímetro. Falta tempo, eu sei que falta tempo, mas nós vamos chegar lá. Para encerrar, senhor presidente, nós vamos hoje submeter a votação de dois projetos bem interessantes. Eu chamo a atenção, eu vou discutir bastante em relação ao projeto de mensagem 02 e falar sobre o projeto 03, né, que veio para nós, que institui o programa Desenvolver Turuçu, né, um programa de incentivo e isenções fiscais para estimular que venham empresas. E na vinda do prefeito e do próprio assessor jurídico, eu citei para eles que, na verdade, nós já tínhamos, né, lei, que é a 1061 de 2013, que diz o seguinte: estabelece incentivos à instalação de indústria, institui o Programa de Desenvolvimento Econômico e Industrial e cria o Conselho de Desenvolvimento Industrial e dá outras providências. E nesse que veio, então, assim, o que dá para entender? Nós teríamos já que ter a CDI, esse Conselho de Desenvolvimento Industrial, onde tem cargos, só para deixar vocês a par do quanto é interessante, porque vai acabar a gente tendo duas leis falando do mesmo tema. E vou mais longe. A Lei 841, que instituiu a Lei Geral Municipal da ME, no caso, microempresa, da EPP e do MEI. EPP, empresa de pequeno porte, e o MEI, o individual. E tem mais uma outra, que foi um questionamento que eu fiz com o prefeito, tá, referente a dar valor ao que é da nossa terra. O que eu quero dizer com isso? Nós temos hoje
a facilidade que se tem em relação a fiscalizar até pelo portal da transparência. Não sei como é que está o meu tempo aí, presidente. Mas só para resumir, dizer que nós temos a lei 1123 de 2014, que ela é bem interessante. Eu acho que teria que ser dado mais publicidade a ela, porque eu questionei com o prefeito aqui o porquê de nós estarmos comprando toalha de papel, detergente, sei lá, papel higiênico, em mercados fora daqui. Se nós temos uma própria lei que diz o seguinte, pessoal, lei 1123 de 14, dispõe sobre a concessão de tratamento diferenciado e simplificado para as empresas, microempresas, nas licitações públicas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Ituruçu, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que, em cumprimento à lei orgânica municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas relativas ao tratamento diferenciado e simplificado às microempresas, empresas de pequeno porte, nas licitações públicas destinadas às aquisições de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal. Não preciso nem ler o resto dos artigos. Acho que esse artigo já deixa bem claro e bem objetivo. E tem mais. Não dá para entender e compreender como que a gente sai daqui e vai, que nem eu já presenciei no portal, mercados lá da Vila Princesa. Eu não estou falando dos grandes mercados, não estou falando. Eu estou falando de mercados, tipo na Vila Princesa, tem mercado lá no Arroio do Padre. Pelo amor de Deus, tchê. Vamos fazer o dinheiro girar aqui dentro. Essa é a prioridade. Se temos lei para isso, foi criada a lei para isso, qual a necessidade? Está errado. A questão da questão de compras, tem que rever essa parte, tem coisa errada. Vamos valorizar o que é nosso. Esse é o ponto. Senhor presidente, só para encerrar. E dizer, então, senhor presidente, que eu acredito que a 03 vai ser aprovada, mas deixar uma ressalva, até pela questão questão jurídica, né, que revejam, já citei aquele dia aqui para o prefeito e para o coisa, que revejam a questão da 1061, porque nós vamos ficar com duas leis, com isenções diferentes, incentivos diferentes, e aí, vai entender. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem 02/2021, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 2/2021. O presente projeto de lei autoriza a contratação em caráter temporário e de excepcional interesse público de 5 servidores para o cargo de serviços gerais lotados na Secretaria da Agricultura: 1 fisioterapeuta, 1 médico SF, 1 farmacêutico e 1 servente, e 3 monitores, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Sessões, 5 de abril de 2021. Geison Messias Tim, presidente. Marlon Prágio Centeno, relator. Paulo Renato Peter Júnior, secretário. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Legislativo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas.
Sala das Comissões, 5 de abril de 2021. Valdomiro de Souza, presidente. Jacques Emerson Carvalho, relator. Marcelo Ponoff, secretário. Coloco em discussão, em votação, os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados coloco com os pareceres favoráveis e aprovado, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Senhor presidente, Sim, senhor vereador. conforme capítulo 4 do processo de votação, seção 5, do adiamento de votação, artigo 148, senhor presidente, eu, como líder de bancada do MDB, peço adiamento de votação. E, senhor presidente, gostaria de expor o porquê do adiamento de votação, se o senhor me permite. Está com a palavra, vereador. Seguinte, presidente, vamos lá. Primeiro, o Executivo nos manda um projeto, nós passamos o janeiro, passamos fevereiro, e nos manda em março um projeto de contratação de 12 profissionais. 12, de uma vez só. Onde tem uma mistura, né, de funções totalmente distintas, que é 5 serviços gerais, uma fisioterapeuta, pedida por mim, pela a indicação 02 nessa casa, né, que estava contente que acontecesse, mas vai acontecer, se Deus quiser. Mas vamos lá. Um médico SF, um farmacêutico, uma servente e 3 monitores. 12 profissionais. Para vocês terem uma ideia, a legislatura passada, durante os 4 anos do vereador Cleia, teve 40 contratações em 4 anos. E agora, ainda mais no meio desta pandemia que estamos vivendo, um projeto já com 12 contratações. Só para vocês terem ideia, eu sou uma pessoa que eu tenho todas as leis, todos os dados. Então, assim, ó, eu faço um controle periódico em cima das leis e vou mais longe. O outro mandato do vereador Ivan, dos mesmos 4 anos, comparando com 4 anos, ele fez 121 contratações no mesmo período. Então, quer dizer, não podemos seguir este mesmo caminho. Mas o propósito da minha discussão, senhor presidente, do meu adiamento de votação, não chega a este ponto. Só coloquei porque eu acho interessante colocar, porque as pessoas têm que saber de como funciona e o tratamento que é dado. Eu quero começar dizendo o seguinte, senhor presidente. A nossa justificativa, primeiro, e a gente tem o parecer do IGAN, em relação, eu vou ler aqui a justificativa, senhor presidente, até para ficar bem claro. A justificativa do Executivo diz o seguinte: contratação de uma fisioterapeuta, considerando a necessidade de atendimento domiciliar de pacientes acamados e pessoas portadoras de necessidades especiais pela dificuldade de deslocamento dos pacientes e do profissional e pelo excesso da demanda de atendimentos na unidade de fisioterapia da policlínica, que impossibilita o acesso desses pacientes aos serviços. Super interessante, super importante a justificativa, totalmente louvável, plausível, objetiva. Vamos, então, ao parecer do IGAN. O parecer do IGAN diz o seguinte: quanto à contratação de um profissional para a função de fisioterapeuta, pelo exposto na justificativa do projeto de lei, parece ser uma necessidade contínua deste profissional. Deste modo, entenda-se a inevitabilidade da contratação imediata deste profissional para atender às demandas, mas não se pode deixar de analisar a necessidade de contratação efetiva deste profissional por meio de concurso público. Foi o parecer do IGAN, referente ao caso da fisioterapeuta. No caso do médico e do farmacêutico, o Executivo diz o seguinte: contratação de um médico SF, considerando que a médica titular do cargo se exonerou em 1º de setembro de 2009 e o município não possui cadastro de reserva,
19, desculpa. E o município não possui cadastro de reserva, pelo último concurso público realizado. Justifica-se a contratação tendo em vista a realização de atendimento médico da estratégia de saúde da família na unidade básica de saúde da colônia São José. O mesmo parecer foi dado, o mesmo justificativo em torno do farmacêutico, só com diferenças de data nas exonerações. Vamos, então, para a justificativa do IGAN. A ressalva que se faz para as funções de médico, ESF e farmacêutico é a mesma. Entende-se, sim, a necessidade imediata de reposição desses profissionais, mas é de extrema importância que seja providenciada a realização de concurso público para reposição das vacâncias. Ou seja, no caso da fisioterapeuta não tinha vacância, não tinha o cargo. No caso do médico e do fisioterapeuta, né, surgiu vaga pela exoneração dos mesmos. Continuo. Assim, caracterizada dentro de uma das hipóteses de vacância no artigo 35 da Lei Municipal 386 de 2003, ou seja, o nosso regime jurídico. Até mesmo porque a Lei Complementar 173 de 2020, em seu artigo 8º, proíbe a realização de concurso público, exceto para a reposição de vacâncias, como é o caso destas duas funções. Então, vocês vejam e analisam quanto é complexo a questão de nós votarmos em globo, né, tantas contratações. Por isso eu fiz o meu pedido de adiamento, senhor presidente. Eu fiz algumas anotações que eu gostaria de mencionar. Porque acaba, às vezes, a gente achando que a gente é contra, que a gente não quer, não é nada disso. A gente só quer que as coisas sejam feitas da maneira certa, da maneira que a lei ampara. Ou seja, dentro da questão dos profissionais na área da saúde, eu não vejo problema algum, até pelo contrário, né? Até porque tem amparo legal pela 173, senhor presidente, de 2020, e para as pessoas que estão nos escutando em casa e aqui no plenário, eu vou ler para vocês o que diz a lei complementar tão conhecida nos últimos tempos, né? Porque essa lei foi, conforme está na emenda aqui, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, altera a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000 e dá outras providências. Uma lei complementar que veio justamente para conter exageros na questão pública, né, de contratação, de várias coisas. Mas, especificamente, uma lei tanto meio que contraditória, que é um tema que nós vamos levar mais adiante, até pela questão do RGA, que uns dizem que não pode. Não sou especialista no assunto, mas, no meu entender, pode. Mas é uma coisa para debater mais adiante. O que eu quero dizer, ressaltando aqui, que lá no seu artigo 8º da Lei 173, Lei Complementar 173/2020, senhor presidente, diz o seguinte: na hipótese de que tratar o artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Vamos, então, lá para o inciso 4º. No inciso 4º, ou seja, está proibido até dezembro de 2021, senhor presidente. Inciso 4º, admitir contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia, de direção e de assessoramento, que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacância de cargos, efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Esse inciso 9 da Constituição, ele é do artigo 37, e eu fiz questão de citar, vou fazer questão de citar, senhor presidente, que diz o seguinte, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte, inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Excepcional interesse público. Volto à minha discussão, senhor presidente. Ou seja, no que se refere à questão da fisioterapeuta, do médico e a farmacêutica, corretíssimo, tudo se enquadra dentro da lei complementar 101 2020, porque é de enfrentamento à pandemia, correto? Mas vamos adiante. Eu quero dizer com isso, em especial, relembrar, de repente, aos que não conhecem, existe uma lei, que o número dela é 8.745, de 93. Essa lei veio para normatizar o inciso 9 do artigo 37, que diz o seguinte: dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Vou ler só os dois primeiros artigos, senhor presidente. Artigo 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta lei. Artigo 2º, Marlon. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, inciso 1º, assistência a situações de calamidade pública. 2º, combate a surtos endêmicos. Ou seja, questões de serviços gerais, questões de monitores, não se enquadram na pesquisa que eu fiz, senhor presidente, não se enquadra. Mas vou mais longe. Eu digo o seguinte, senhor presidente. Primeiro, na questão, descartando, eu estou tentando justificar o meu pedido de adiamento. Na questão do médico, fisioterapeuta e farmacêutica, nada contra, poderíamos estar já aprovado aqui. Mas não sei por que cargas d'água o executivo manda tudo junto. Como é que tu vai, dentro do mesmo artigo, rejeitar uma coisa ou aprovar outra? Que o executivo se proponha a mandar separadamente. A gente não é dono da verdade aqui, mas a gente tem que debater as coisas que aqui chegam. Como que nós vamos votar, sendo que o comentário que se tem é que o executivo não quer dar nem revisão geral, porque a 173 não permite. Só que a mesma 173 que eles alegam que não permite, é a mesma lei que não permite contratar. Então, como é que a mesma lei para uma coisa vale e para outra coisa não vale? Está dúbia? Então, assim, tem que vir separadas as coisas. O meu pedido justamente é isso, senhor presidente, para que venha separado para a gente poder analisar. Essa contratação de serviços gerais já foi pedido para nós. Eu não estava presente, mas eu me lembro que o vereador Marlon estava. Só que, gente, dá para fazer uma coisa bem melhor, bem mais sofisticada. Veio para nós a contratação por 3 meses. Pode ser feita por 6, prorrogável por mais 6. Mas nós chegamos num ponto, o vereador Marlon, que normatiza pela lei 8.745, lá no seu artigo 3º. Artigo 3º diz o seguinte: o recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante processo seletivo simplificado, o chamado PSS. A gente tem que acabar com essa história do que o fulano concorreu e me prometeu um emprego e achar que prefeitura é a casa da mãe Joana. Prefeitura não é a casa da mãe Joana. Você quer trabalhar? Faz o concurso. Se não for, é comissionado. Caso contrário, contratação, PSS, processo seletivo simplificado. Uma forma democrática, onde vai prevalecer a democracia e o princípio constitucional
da impessoabilidade, senhor presidente. É isso que eu peço.